A mentira deslavada de engolir a língua está quebrando tudo por aí. Imagine só, alguém desmaia, o corpo começa a tremer e, do nada, todo mundo vira cirurgião amador. Rápido! Ela está engolindo a língua! Carteira voa, colher brota do nada, dedo desesperado mergulha na boca da vítima como se estivesse garimpando o ouro. Para! Nesse momento, você é o maior perigo nessa sala. Sua língua está literalmente pregada no assoalho da boca. Tem uma correntinha biológica chamada frênulo, que é mais forte que cabo de aço. Tentar engolir a língua é tipo tentar engolir seu próprio joelho enquanto ele ainda está preso na perna. Vai lá, tenta, eu espero. Esse mito de 200 anos já quebrou mais dente do que briga de torcida. Transformou bom samaritano em quebrador de mandíbula sem querer. Toda vez que alguém enfia uma carteira na boca de uma pessoa convulsionando, um dentista em algum lugar ganha um iate novo. Isso é o que realmente acontece durante uma convulsão. Os músculos ficam malucos, incluindo a língua. Ela pode enrolar para trás, mas engolir é impossível. Seu corpo não é tão mal feito assim. Então, o que você deve fazer? É simples pra caramba. Limpa a área e amortece a cabeça da pessoa virando ela para o lado. Só isso. Nada de manobra heróica de mergulho na boca. O apocalipse da artrite por estalar os dedos? Que nada! Sua mãe te avisou e seus professores te repreenderam. Para de estalar os dedos, moleque, você vai ter artrite. O doutor Donald Unger ouviu isso e pensou, desafio aceito. Esse maluco beleza passou 60 anos estalando os nós dos dedos só da mão esquerda. A mão direita ele deixou quietinha, sem estalos. 20.900 dias de destruição unilateral dos nós dos dedos se passaram. Depois de 6 décadas, ele comparou as duas mãos. O resultado? Nenhuma artrite, nenhum estrago, nenhuma diferença. Então, que barulho é esse? Não são seus ossos virando pó. Dentro das suas articulações, tem um líquido chamado sinovial, cheio de gases dissolvidos. Quando você puxa ou dobra os dedos, cria um espaço na articulação. A pressão cai e esses gases formam umas bolhas que estouram na hora. Você está literalmente estourando o plástico bolha interno. É isso, umas bolinhas estourando. Seus ossos não estão se partindo, sua cartilagem não está se desfazendo. Você está apenas fazendo uns fogos de artifício subaquáticos no suco do seu dedo. Depois de estalar, você precisa de uns 20 minutos para esses gases se dissolverem de volta no líquido. É por isso que você não consegue estalar o mesmo dedo toda hora. Seu corpo precisa de um tempo para recarregar a arma de bolhas. A única treta real é irritar todo mundo num raio de 3 metros e, talvez, ter uma força de pegada um pouco mais fraca se você estalar o tempo todo. Mas a artrite? Essa é uma lenda que precisa ter suas próprias articulações estaladas. O terror do tétano do prego enferrujado? Que nada! O aviso de todo pai ecoa através do tempo. Cuidado para não pisar em prego enferrujado, você vai pegar tétano! Mas se liga, a ferrugem não tem absolutamente nada a ver com o tétano. Zero, nadinha. Você esteve temendo o vilão errado esse tempo todo. O verdadeiro culpado é um serial killer microscópico chamado Clostridium. Esses malfeitores bacterianos não vivem na ferrugem. Eles vivem na terra, no solo e em cocó de bicho. Eles estão literalmente em todo lugar. Provavelmente estão fazendo raves subterrâneas no seu jardim agora mesmo. Eis porque todo mundo culpa a ferrugem. Objetos enferrujados geralmente estão assim porque ficaram do lado de fora, na terra, onde os verdadeiros assassinos vivem. As bactérias estão só usando a ferrugem como um Uber particular para entrar na sua corrente sanguínea. A ferrugem é inocente, ela só é ruim de escolher as amizades. Um prego de aço cirúrgico, novinho em folha, mas rolado na terra, é muito mais perigoso do que um prego enferrujado que está na sua garagem limpa há décadas. Seu risco de tétano não tem nada a ver com oxidação e tudo a ver com onde a parada estava. Essas bactérias odeiam oxigênio. Elas detestam ar fresco, como vampiros odeiam a luz do sol. É por isso que elas amam feridas de perfuração profundas. É o esconderijo perfeito, livre de oxigênio.
Uma vez lá dentro, elas dão a pior festa de todas no seu sistema nervoso, liberando toxinas que fazem seus músculos se contraírem mais do que um cofre de banco. Daí o trismo. Sua mandíbula literalmente trava. A solução é só manter suas vacinas de tétano em dia. Esses baderneiros que vivem na terra não se importam se o objeto que te furou estava enferrujado, brilhante ou cheio de diamante, eles só querem entrar. O golpe do abandono de filhotes de pássaros, matando pintinhos inocentes. Você encontra um filhotinho de pássaro no chão. Seu cérebro grita: não toca, a mãe vai sentir seu cheiro humano e abandonar ele para sempre. Errado! Completamente errado. A maioria dos pássaros tem a capacidade de sentir cheiro de um tijolo. Os narizes deles são basicamente decorativos. Você podia marinar aquele filhote em perfume, enrolar ele na manteiga de alho e mergulhar no perfume da sua avó. A mãe dele nem ia notar. Pássaros reconhecem os filhotes pela visão e pelo som. Seu cheiro humano é completamente invisível para eles. Eles se importam com o seu cheiro, tanto quanto você se importa com o mercado de ações na Roma antiga. A galera encontra os pintinhos caídos e deixa eles para morrer, achando que está ajudando. Enquanto isso, a mãe está circulando lá em cima, olhando o filhote sofrer, se perguntando por que esses macacos gigantes e pelados não colocam o filho dela de volta no lugar. Aqueles pássaros abandonados esparramados no chão não são órfãos. Eles são adolescentes na autoescola de voo. Eles deviam estar lá, pulando desajeitadamente como calouros de faculdade bêbados. O verdadeiro perigo não é o seu toque. São gatos, cachorros e humanos bem-intencionados que pensam que deixar um filhote de pássaro no chão é de alguma forma útil. Da próxima vez que você vir um pássaro caído, você está testemunhando a aula de direção mais sem jeito da natureza. E sim, você pode ajudar. O terror do ataque cardíaco em sonâmbulos? Que nada! Nunca acorde um sonâmbulo, sua avó sussurra. O coração deles vai explodir, vão ter um derrame, a alma deles vai se perder. Literalmente nada disso é real. A verdade é que acordar um sonâmbulo é tão perigoso quanto acordar alguém de uma soneca. O pior que pode acontecer é a pessoa ficar meio confusa, talvez de mau humor. O verdadeiro perigo é deixar a galera vagar por aí. Seu colega de quarto sonâmbulo não está passeando pacificamente pela terra dos sonhos. Ele está tropeçando pela sua cozinha real, com suas facas reais. O cérebro do seu amigo está funcionando com 10% de bateria. Ele decide que é a hora de um sanduíche. Agora ele está segurando uma faca de açougueio, enquanto está essencialmente inconsciente. Eles poderiam andar no meio do trânsito, cair das escadas, iniciar um incêndio tentando fazer panquecas. Esse é o seu verdadeiro cenário de pesadelo. Esse mito provavelmente começou na Idade Média, quando o pessoal pensava que o sonambulismo significava que sua alma estava dando um rolê noturno, como se seu espírito tivesse decidido ir de bar em bar enquanto seu corpo ficava em casa. A conspiração do veneno da aranha de pernas longas, uma mentira danada. A aranha mais venenosa da Terra, eles sussurram. Graças a Deus as presas dela não conseguem furar a pele humana, senão a gente estava todo mundo morto. Isso tá errado em tantos níveis que é tipo um prédio de estupidez. Primeiro de tudo, a aranha de pernas longas nem é uma criatura só. São 3 bichos completamente diferentes usando a mesma fantasia de Halloween. Vamos conhecer os impostores? O opilião. Esse não é uma aranha, não é venenoso, tem 0 glândulas de veneno. Essa coisa é tão mortal quanto uma bolinha de algodão molhada em lágrimas de bebê. Não conseguiria te envenenar nem que passasse um ano treinando com assassinos. A aranha de adega. Essa é uma aranha de verdade, claro, mas o veneno dela é tipo levar uma pistola d'água para um tiroteio. Esse veneno é feito para paralisar insetos pequenos, não humanos. Tentar te envenenar com um veneno de aranha de adega é como tentar derrubar um prédio com um martelo de borracha. A tipula. Aqueles mosquitos desajeitados que ficam batendo nas suas luzes toda noite de verão. Eles são basicamente idiotas voadores que mal conseguem se alimentar, muito menos executar um humano. A maioria nem tem boca que funciona. Eles nascem, acasalam, morrem. Esse é todo o currículo deles. 3 criaturas inofensivas, 0 veneno mortal.
No entanto, de alguma forma, eles convenceram o planeta inteiro de que são assassinos ninjas secretos e esperando que a evolução lhes dê presas maiores. Essa galera devia ganhar um prêmio Nobel de marketing. A sentença de morte do tubarão que nada. Que papo furado. Tubarões morrem se pararem de nadar. Todo documentário sobre o oceano parece gritar isso, como se os tubarões estivessem amaldiçoados a nadar para sempre ou enfrentar a morte instantânea. Mas a real é que a maioria dos tubarões pode parar quando bem entender. Apenas um punhado de espécies de tubarões, os exibicionistas como os grandes tubarões brancos e os tubarões mako, realmente precisam de movimento constante para respirar. Eles são os viciados em crossfit do oceano, para sempre naquela esteira de cardio. A água precisa fluir constantemente sobre as guelras deles, então eles nadam ou sufocam. A verdade por trás da respiração subaquática dos tubarões. Mas a maioria dos tubarões tem equipamento de mergulho embutido. Eles têm músculos especiais nas bochechas que bombeiam água sobre as guelras enquanto estão completamente parados. Eles podem estacionar no fundo do oceano e maratonar o equivalente marinho da Netflix. Tubarões lixa literalmente dormem em pilhas como cachorrinhos subaquáticos. Alguns tubarões se enterram parcialmente na areia para tirar cochilos. Tubarões anjo são basicamente tapetes oceânicos que mal se movem por horas. Desvendando o mito do tubarão sedentário. O mito provavelmente começou porque os documentários sobre a natureza adoram filmar os tubarões atléticos. É como supor que todos os humanos correm maratonas porque você só assiste a cobertura olímpica. Mas a maioria dos tubarões são sedentários. O embuste do vidro de janela derretido, que balela! Entre em qualquer igreja antiga e alguém vai apontar para as janelas onduladas e soltar essa pérola de sabedoria. Vê como é mais grosso na parte de baixo? Isso é porque o vidro, na real, é um líquido super lento. Ele tem escorrido por séculos, tipo o gotejar de mel mais devagar do mundo. Isso tá tão errado que os físicos do mundo todo acabaram de sentir um distúrbio na força. Vidro, sólido, não líquido. O vidro é um sólido amorfo, não um líquido. Não é meio líquido, não é líquido em escalas de tempo geológicas, é um sólido. Se o vidro realmente escorrecesse ao longo dos séculos, a gente teria janelas medievais que pareceriam pinturas do Salvador Dalí a essa altura. Então, por que as janelas antigas são mais grossas na parte de baixo? Imagine um vidreiro medieval, sem máquinas sofisticadas, sem ferramentas de precisão. Só fogo, areia e pura determinação. Eles aqueciam o vidro até ficar derretido e o giravam em discos maciços, tipo o arremesso de pizza mais perigoso do mundo. Esse giro naturalmente deixava as bordas mais grossas que o centro. Física fazendo seu trabalho. Ao cortar esses discos em painéis de janela, eles enfrentavam uma escolha. A parte grossa para cima ou a parte grossa para baixo? Bem, eles não eram bobos, então eles colocaram a parte mais pesada na parte de baixo, porque é assim que a gravidade funciona. É como perguntar por que construíram as pirâmides com a parte larga para baixo. É engenharia básica. O grande mito da água na córcova do camelo. E para fechar com chave de ouro, essa é uma balela. Por séculos, o pessoal acreditou que os camelos carregavam bebedouros embutidos nas costas. Mas aquelas córcovas icônicas contêm exatamente zero de água. Nem uma gota, nem um pingo. Elas são enormes protuberâncias de gordura. Cada córcova pode armazenar até 36 quilos de pura gordura. É tipo carregar uma pessoa pequena feita inteiramente de manteiga nas costas. A córcova do camelo, uma usina de gordura. Quando a comida fica escassa no deserto, os camelos usam essas reservas de gordura como uma máquina de lanches biológica. À medida que queimam a gordura, as córcovas literalmente murcham e caem como balões de festa vazios. Quando o corpo do camelo quebra essa gordura para obter energia, ele produz água como um produto residual. A gordura literalmente se transforma em H2O por meio de mágica metabólica. É como ter uma fábrica de água movida a manteiga dentro do seu corpo.
o verdadeiro segredo da hidratação do camelo. O verdadeiro armazenamento de água acontece em todos os lugares, menos nas córcovas. Quando os camelos bebem, eles bebem demais. Estamos falando de 113 litros em 13 minutos. Para onde vai toda essa água? Para a corrente sanguínea e os tecidos deles. Os glóbulos vermelhos são balões de água biológicos que podem inchar até o dobro do tamanho normal sem explodir. Missão cumprida por hoje, mas o próximo desafio já está a caminho.